Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Estar bem alinhadinho com Deus é maravilhoso. Conhecer este Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro, é maravilhoso. E Deus se revelou nos seus nomes. Ele contou para nós que nomes Ele tem. Não apenas um, porque Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão esplendoroso, majestoso, que apenas um nome não daria para definir o Senhor. Então vamos ver alguns nomes de Deus. No programa de hoje, veremos Deus como o grande Eu Sou. Eu sou o que sou, o nome do meu Deus, o nome do único Deus, o nome do verdadeiro Deus, o nome do Deus Criador dos céus, do universo, o Deus Todo-Poderoso. Vamos ver o que significa este nome de Deus, Eu Sou. Por que Ele tem este nome? Como Ele se revelou? Quando Ele se revelou com este nome, Eu Sou? Vamos ver? Então, deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Ele vai falar com você, revelar a você a sua grandeza. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Deus se revela nas Escrituras, Deus se revela nas lindas histórias bíblicas, que não são apenas histórias ou historinhas, e muito menos lendas ou mitos. Histórias reais, em lugares que existiram, que existem. Histórias reais, com personagens históricos, mas histórias proféticas, histórias que nos mostram Deus, que nos revelam o seu caráter e o seu relacionamento conosco. Deus disse que o nome dele era Eu Sou. Eu sou o que sou. Assim ele se revelou a Moisés. Vamos ver aqui em Êxodo capítulo 3, vamos ler do verso 13 ao 15. Diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o seu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Este nome no hebraico para nós é impronunciável. Javé, Jeová, Yavé, são nomes, pronúncias numa tentativa desse tetragrama JHVH ou WH, YHWH, o tetragrama do nome de Deus, que significa Eu sou o que sou. Este nome, Javé ou Eu Sou, comunica algumas coisas ou traz a realidade de algumas coisas a respeito do caráter de Deus. Por exemplo, a sua autoexistência. O Deus eterno. O Deus eterno que existe por si mesmo, que sempre existiu. Para nós, sempre é algo tão difícil, porque para nós tudo tem começo, meio e fim. Não para Deus. Deus não tem começo e nem terá fim. Vamos ver em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo nos fala sobre Deus autoexistente.
Atos 17, 24 a 25, lemos assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo aqui, ele está falando para a nata de filósofos na sua época, 2000 anos atrás, lá vamos dizer assim, na faculdade top do mundo de filosofia, em Atenas, na Grécia, no Areópago. Os gregos ouviram Paulo pregando ali nos mercados, nas praças, e chamaram: vem cá, fale para a gente um pouco do que você está falando do seu Deus. Conte-nos quem é o seu Deus. E Paulo então fala: Ele fez o mundo, fez tudo que nele existe, Ele é o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários, Ele não habita em templo e muito menos em imagens de escultura ou fundição, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele que dá vida, respiração a todos os homens, a todo ser vivo. Paulo está falando aqui que Deus é autoexistente, que Deus não precisa de absolutamente nada. Para eu estar aqui hoje falando para você, eu precisei me alimentar? Sim, eu preciso me alimentar e você também. Eu precisei tomar água, líquido, um suco, sim, um café, me fortalecer de manhã, no almoço. Eu precisei dormir à noite para descansar. Se a gente fica uma noite sem dormir, no outro dia está cansado, no outro dia está sentindo um monte de coisas, o corpo está indisposto, os olhos fechando, porque a gente precisa dormir. Está frio e eu precisei me agasalhar, eu preciso de ter roupa própria para o tempo. Nós precisamos de tantas coisas. Deus não precisa de nada, nada. Ele é autoexistente e autossuficiente. Nós podemos ver aqui que neste nome, Eu sou o que sou, nós vemos a independência de Deus. Daniel capítulo 4, versículos 34 e 35, nós temos uma grande descoberta de um dos maiores reis que já pisou aqui na terra, a não ser Jesus, Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Diz assim, Daniel 4 diz: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Sim, esse texto aqui é maravilhoso. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, aquele grande rei que tinha muito ouro, que tinha muitos servos, que tinha 127 nações a seu serviço. Ele que dizia que tirava a vida de quem ele quisesse. Até que ele joga 3 jovens hebreus na fornalha aquecida 7 vezes mais. Seus soldados que lançaram aqueles 3 jovens hebreus na fornalha morreram pelas chamas. Mas aqueles moços, o fogo apenas queimou as cordas que os prendiam. E aqueles moços saíram vivos de dentro do fogo. E ele disse: vejam, o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem passou cheiro de fumaça. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas
Ele continuou orgulhoso e achando que era alguém importante. E Deus fez com que durante 7 anos ele agisse com uma loucura, uma paranoia, como um animal. Ficou de 4 comendo grama, comendo erva, 7 anos, até que voltou o entendimento. E aqui no capítulo 4 de Daniel, ele dá o seu testemunho. E ele diz, no fim desse tempo, levantei os olhos e bendisse ao Altíssimo. Louvei, glorifiquei. Deus é independente de tudo, Ele é Senhor. Ele não está debaixo de nenhuma autoridade. Pelo contrário, Ele é a autoridade suprema, o grande Eu Sou. Eu sou. Independente, autossuficiente, Deus. A palavra nos mostra também a autossuficiência de Deus. Por exemplo, em Isaías capítulo 46, de 9 a 10. Vamos ver quem é o grande Eu Sou. Está escrito, o Senhor dizendo, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus é autossuficiente. A vontade de Deus é soberana e prevalece para sempre. Ele está dizendo aqui, olha, lembrem das coisas passadas. Olhem para a história. Vejam a história de Abraão. Aos 100 anos, e sua esposa com 90 tiveram um filho da promessa. Apesar de sua esposa velha ter passado o período da sua fertilidade, já na menopausa, e ainda era estéril. Ela teve Isaque. Quantos milagres na história de Abraão. Deus está dizendo, olhem para as coisas passadas. Tem um Deus igual a mim? Ele chegou para Abraão e disse, daqui 1 ano, Sara terá um filho. E assim foi. Ele disse, olha, quem pode anunciar as coisas que vão acontecer? Eu sou. Eu sou o Deus soberano, o Deus que tem todas as coisas em suas mãos, que anuncia o que vai ser e que trago à existência tudo aquilo que eu falei. Eu sou. Nós podemos ver nesta revelação o grande Eu Sou, podemos ver a eternidade de Deus. Um Deus sem começo nem fim, um Deus eterno. No Salmo 90, versículos 1 a 6, lemos assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Aqui, Deus está mostrando a sua eternidade e a transitoriedade do ser humano. Nossa vida passa tão depressa, não é verdade? Nossos anos são, como diz aqui, como um conto ligeiro. Diz a palavra, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Geração vem, passa, outra geração vem. Ninguém pode falar, eu vou permanecer. Eu não vou morrer, não. Eu vou continuar com 100 anos, com 200 anos, com 500. Não tem como.
nós passamos. A vida humana é transitória, é rápida, é como a sombra que dissipa, é como uma fumaça densa que vai se dissipando. É como diz aqui, é como a florzinha que nasce de madrugada, abre aquela florzinha linda, à tarde murcha e seca. Somos consumidos pelos anos, pelo tempo, não tem jeito. Mas, Senhor, Tu és eterno e Tu tens sido nosso refúgio. Confiar neste Deus eterno, neste Deus único e verdadeiro, neste Deus que está conosco, neste Deus que nos protege e cumpre Suas promessas. Neste Deus, que para Ele não existe presente, passado, futuro. Para Deus, tudo é a mesma coisa. Nós, quem sabe, possamos fazer uma máquina que vá ao futuro, que possa ir ao passado. Deus não precisa de máquina para isso. Diante dele está o passado e o futuro. A mesma coisa diante do Senhor. Mas para nós, porque Deus é Eu Sou. Ele é o Deus eterno, o Deus que permanece, o Deus que é todo-poderoso. Nós podemos ver também nesta palavra Eu Sou, o caráter imutável de Deus. Um Deus que não muda, não é eu serei, eu sou. Não é eu reinarei, o Senhor reina. Ele é soberano. O Salmo 102, dos versículos 25 a 27, nos mostram o caráter imutável de Deus. Está escrito assim: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Que coisa tão linda! A palavra está dizendo aqui, em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Ao olharmos o nosso planeta, ao contemplarmos o universo, a gente fica maravilhado com a grandeza e a perfeição de Deus. Quando a gente olha aquelas nebulosas, nós olhamos aquelas imagens fantásticas, coloridas, maravilhosas no universo, mostrando gases, mostrando ali em altíssimas temperaturas, rodeados de uma temperatura tão baixa, gelada. Como aqueles gases ali estão em tão alta temperatura, com cores tão majestosas, azul, vermelho, alaranjado, branco, verde, que coisa tão linda. Os céus são obra das mãos do Senhor. A distância de uma estrela a outra, a distância da Terra, a estrela mais próxima está a 4 anos-luz. Ou seja, eu terei de viajar durante 4 anos na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Vou gastar 4 anos viajando para chegar na estrelinha mais próxima, a não ser o Sol. E são milhares, milhões, bilhões de estrelas só na nossa galáxia, na Via Láctea. E são bilhões de galáxias no universo. Quem é este Deus? O Senhor lançou os fundamentos da terra, os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, eles serão mudados. Nós sabemos que a Terra caminha para um caos irreversível. O universo caminha para a desorganização. Ele está em expansão. Mas o Senhor
permanece. Ele não está sendo pego de surpresa. Oh, a Terra está envelhecendo. Oh, o universo está envelhecendo. Não. Deus assim os fez. E Ele fará um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Ah, o que estamos para ver, obra do grande Eu Sou. Um Deus que não muda. Aqui o salmista diz, Tu és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. E nós vamos ver que Jesus, o Filho de Deus, Ele se revelou como Eu Sou. 7 vezes no Evangelho de João, Jesus disse, Eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Eu sou. E aqui em João capítulo 8, nos versículos 56 a 59, Jesus diz isso bem claro aos estudiosos da Bíblia do seu tempo. Aos judeus, ele diz, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aqui Jesus estava ensinando lá no templo, lá em Jerusalém, que ele era Deus, o Filho de Deus. Os judeus não ousavam dizer o verbo ser na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa, eu sou, no presente do indicativo. Não ousavam. Nós tivemos um ministro aqui que falou, eu estou ministro. E aí o povo começou a pegar essa frase, eu estou. E realmente, nós não somos, só Deus é. Nós estamos. Deus é. Ele sempre foi e sempre será. E Jesus se revelou como grande eu sou. Por isso aqueles homens pegaram em pedras, iriam apedrejar Jesus, iriam matá-lo. E realmente, a condenação de Jesus à cruz foi porque ele disse, eu sou. Perguntaram para ele, o sumo sacerdote disse, conjuro-te perante o Deus vivo, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, eu sou. Eu sou. Eu sou não apenas o Filho do Deus vivo, eu sou não apenas o Cristo, mas eu sou Deus. Eu sou. Usou o nome de Deus. A grande revelação de Deus à humanidade, dada a Moisés. Jesus disse, eu sou. Ele é o Filho de Deus. Ele tem todas as prerrogativas como Deus. Ele é soberano. É chamado Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o começo e o fim, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Yeshua, Hamashia, Jesus de Nazaré. Jesus, o Filho de Deus. Não há falhas em Jesus. Você crê nele? É a única condição para entrar no seu reino. Crer. Crer em Jesus e receber a vida eterna. Vamos orar para que você tenha a revelação de Jesus, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a revelação de Deus como grande eu sou. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Eu quero Te conhecer mais. Eu quero me deleitar em Ti. Eu quero conhecer a Tua graça, o Teu poder, a Tua vida, a vida que emana de Ti.
eu me entrego a Ti, para ser totalmente Teu, para viver para a Tua glória. Perdoa os meus pecados, lava-me completamente, purifica-me de todo pecado e dá-me um coração puro, bondoso, reto. Lava-me, Senhor, eu e a minha casa, eu e tudo que tenho e sou. Eu me rendo a Ti, me consagro a Ti aos Teus pés, para ser somente Teu enquanto eu viver e por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso que Deus quer, que nós o conheçamos como grande eu sou, para cuidar de nós, para ter a nossa vida em Suas mãos e para nos dirigir à eternidade com vida, vida abundante. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!